Pica-Pau é um grande clássico da animação mundial. Dificilmente essa ave não tenha sobrevoado a sua infância nas mais diversas personalidades e aparências e vive até hoje em canais de televisão e plataformas de streaming. Eu odeio você. Eu gosto de você. Vou matar você. Mas será que você sabe como o Pica-Pau surgiu e o personagem que o inspirou? E o que a Disney tem a ver com o Pica-Pau? Segue o asterisco, que hoje você vai se surpreender com o poder histórico que esse simples Pica-Pau e suas histórias adquiriram com o passar dos anos. Fala pessoal, eu sou o Dala, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Asterisco de Histórias. E hoje vamos nos dedicar a falar de um sucesso estrondoso da televisão mundial de Walter Lantz. Mas já te adianto que apesar do grande sucesso, muita coisa errada também aconteceu. Teve estúdio fechado, guerras, lendas, mudanças de aparência, personalidade, novos personagens, enfim, é um personagem rico de histórias nos dois sentidos. Oh, que beleza! Só que antes, aproveita que estamos começando o nosso vídeo e não esquece do like, porque vocês não imaginam como esse simples clique nos ajuda a manter firmes em nosso propósito de trazer os melhores temas e curiosidades em animações, séries e live actions. Beleza? Então, dado o recado, bora destrinchar o tema de hoje. Agora dá, seu Pica-Pau. Você tem sangue frio! Para começar, já vamos rapidamente apresentando como o Pica-Pau surgiu. Existe uma história que Walter Lantz, o criador de Pica-Pau, estava passando a lua de mel com sua esposa Grace, quando essa irritante ave chegou e começou a bicar o teto da casa onde eles estavam, não os deixando dormir. Sinto dizer, mas isso é lenda, e a razão é simples. Walter Lantz se casou em 1941, e o Pica-Pau foi criado um ano antes. Se você acreditou nisso... Muito afiado! Na verdade, a história é mais simples do que se imagina. Walter Lantz simplesmente se inspirou em outro sucesso que estava surgindo naquela época, e não é de nenhum personagem da Disney não, apesar do estúdio ter muita interferência na criação e mudança do personagem. Calma que eu chego lá. Outro sucesso que despontava já nos anos 30 e que é sucesso até hoje são os Looney Tunes, com Pernalonga e companhia. Walter Lantz, então, disse em entrevista que se inspirou no personagem Patolino para criar o Pica-Pau. E aquela primeira versão maluca do personagem de barriga vermelha, rodopiando e fazendo várias loucuras, lembra muito bem o Patolino, não concordam? Agora, se o Pica-Pau foi inspirado no personagem da Turma do Pernalonga da Warner Bros., se ele pertencia ao estúdio do Walter Lantz e distribuído pela Universal Pictures, o que a Disney tem a ver com isso? Olha, por incrível que pareça, mais do que você imagina. E é por esse motivo que trazemos nosso primeiro asterisco para te apresentar como a Disney direto ou indiretamente foi responsável pelo surgimento da famosa ave. Vamos voltar um pouquinho mais no tempo, lá no final dos anos 20. Surgia Mickey Mouse da Disney, só que como vocês devem saber, ele não foi exatamente o primeiro personagem pensado por Walt Disney para ser o garoto propaganda dos seus estúdios. Existia um coelho que se chamava Oswald, o coelho sortudo, que Disney perdeu os direitos para a Universal, numa tramóia que demorou mais de 100 anos para ser concluída. Se você quiser saber mais sobre isso, eu já falei em outro vídeo do Mickey, do jogo Castle of Illusion. O card tá acima. Enfim, não é bem o Mickey que importa aqui, mas sim Oswald, que se tornou a estrela da Universal, concorrente da Disney, que fez sucesso nos anos 30, mudando sua aparência e criando boas histórias. Mas a sua personalidade parecia com a de Mickey, e seu jeito mais tranquilo com o tempo foi sufocado pelo próprio camundongo da Disney e pelos personagens de Looney Tunes, e com seu jeito único, maluco e engraçado, fazia com que o coelho acabasse ficando cada vez mais fora dos holofotes. Então, para a Universal concorrer de igual para igual, inspirado em Patolino, Walter Lantz criou o Pica-Pau, aquela ave completamente doida de barriga vermelha que era mais um anti-herói, deixando as pessoas completamente malucas. Quem não se lembra do Pica-Pau roubando gasolina de um policial na maior cara de pau, ou até deixando ele maluco com suas provocações? Roubando gasolina, hein? Um guarda, hein? Puxa, quem diria? Uma pincelada aqui. Diferente de vários personagens que já apareceram protagonistas com suas próprias animações, Pica-Pau não teve essa mesma sorte. Ele estreou em 1940 como anti-herói numa história de Andy Panda e seu pai, que estavam incomodados com alguns furos que apareceram no seu telhado. E é claro que o responsável era o Pica-Pau. Agora, coincidência ou não, essa história lembra um pouco a lenda da invenção do Pica-Pau por Walter Lantz. Coincidência? Esse é doido! Inicialmente, o produtor da Universal não gostou do jeito meio tosco e maluco do Pica-Pau e disse a Walter Lantz que o pássaro não faria sucesso e que vetaria a criação de uma animação dele como astro principal. Porém,
Walter Lantz bateu o pé e não se arrependeu, pois virou um sucesso estrondoso, fazendo com que o mesmo produtor viesse e pedisse novos episódios do Pica-Pau como se nada tivesse acontecido. E é nesse momento que ele substitui o decadente Oswald, o Coelho Sortudo, que anos depois voltaria para Disney. O jeito impetuoso de Pica-Pau chamava cada vez mais atenção durante os anos, tanto que em plena Segunda Guerra Mundial, quando as animações sofreram uma grave crise e quase fecharam as portas, inclusive os estúdios Disney, que eu falei sobre isso no meu vídeo campeão de visualizações do Donald na Segunda Guerra, Pica-Pau fazia o movimento contrário e chegava a estampar até aviões norte-americanos. Chegou até a concorrer ao Oscar de curta de animação, mas perdeu para outro fenômeno que segue firme até hoje, Tom e Jerry, que podemos trazer futuramente aqui no canal, quem sabe. Mas passada a guerra, acontece algo que ninguém esperava. Walter Lantz e a Universal não chegam num acordo e não renovam o contrato. Triste, não é, pessoal? Se isso é guerra, vamos guerrear, ora! Com isso, o próprio Walter Lantz cria sua própria produtora com seu nome e contrata novos animadores para ajudar a fazer os seus curtas. E é aí que você chamar o importante asterisco que vai te explicar pela segunda vez a participação dos estúdios Disney no Pica-Pau, só que dessa vez de uma forma bem mais direta. O autor simplesmente vai atrás de dois grandes desanimadores da Disney para investir em sua principal produção, Ed Love e Fred Moore. Assim, podemos dizer que Pica-Pau teve retoques de um estilo Disney a partir de 1947. Mas que técnica! E apesar de ainda ser um personagem meio maluco, a aparência de Pica-Pau já começa a se tornar mais agradável, de barriga branca e um desenho mais caprichado. Nessa época, você já vê personagens importantes como o Zé Curubu e o Leôncio, que continuaram aparecendo anos depois. Só que apesar de todo esse sucesso, o fato dele ter sua própria produtora dificultou a entrega de pacotes de suas animações no cinema, o que as grandes conseguiam com facilidade. Lembrando que ainda não tinha televisão naquela época. Lantz não teve alternativa e teve que fechar seus estúdios em 1948. Aí você poderia dizer, Pica-Pau acabou. Olha, se você fizer isso, eu te parto em dois. Eu torço o pescoço. Eu te parto até. Faça bonitinho. Tomada 2. Mas foi tudo estratégico. Os episódios de Pica-Pau antigos ainda tinham seus desenhos sendo vendidos nos cinemas pela Universal. Então, durante esse tempo, Walter Lantz foi acumulando seu dinheiro, até ter condições de pagar todas as suas dívidas e voltar um ano depois, mais rápido do que ele poderia imaginar. Para se ter uma ideia, para cortar custos, Pica-Pau chegou até, digamos, perder a voz. Por isso que tem alguns episódios entre o final dos anos 40 e começo dos anos 50 que o Pica-Pau nem fala, só dá risada no final. E o curioso disso foi que por esse motivo, esses primeiros 12 episódios foram os mais exportados para o mundo inteiro, exatamente por não precisar da dublagem para os outros países. Isso que é atirar no que viu e acertar no que não viu. É bom demais! Depois de um tempo, Pica-Pau voltou a ter voz, mas ainda reduzindo custos, teve uma época que a esposa de Walter Lantz fez a voz do Pica-Pau. O que melhorou a situação foi quando o Pica-Pau estreou em 1957 na televisão, onde mais uma vez ele teve que se transformar por causa da censura, que já existia nesse veículo. Pica-Pau se torna um personagem mais politicamente correto, e com o tempo seus traços iam ficando cada vez melhores e com histórias muito bem boladas. Uma pincelada aqui, Pica-Pau foi o primeiro desenho a passar na televisão brasileira. Não é pra qualquer um. E não é porque ele ficou mais calmo que ele deixou de ser engraçado, muito menos de fazer algumas de suas loucuras de vez em quando. Nessa época, ele já tinha voltado a falar, e um dos melhores episódios, aquele dos 50 centavos por conta da vassoura da bruxa, já estava no catálogo, mais precisamente 2 anos antes, em 1955. 50 centavos, por favor. Pague 50 centavos. Outra inovação da chegada de Pica-Pau na TV foi o fato de mais uma vez ele ser modernizado, deixando de ter aqueles olhos azuis e ficando até um pouco mais maluco, sendo ali o seu auge no mundo inteiro, com participações além dos já tradicionais Zé Curubu e Leôncio, mas também do bandido Dooley, que faz uma parceria fantástica com a Ave. Oh, mas que exagero! Diante do fenômeno, Pica-Pau recebeu um programa com seu nome, onde pôde interagir com seu próprio criador Walter Lantz, mais ou menos o que acontecia com o Walt Disney, que apresentava um programa também na TV americana falando sobre suas animações. Eis do chefão, tem a palavra. Prazer em vê-lo, amigo.
Prometemos um filme muito especial, com muito riso e diversão. Ali já apareceram outros episódios que marcaram os estúdios, que já voltaram até a parceria do Universal. Quem não se lembra do episódio das Cataratas do Niágara? Se alguém neste mundo nunca tinha ouvido falar de uma beleza natural tão bonita quanto nossas Cataratas do Iguaçu, ninguém mais a deixou tão popular quanto o Pica-Pau. Ora, calem-se! E aí, com mais um passar do tempo, novas levas de episódios foram surgindo, além de ainda mais personagens marcantes de Pica-Pau, como seus sobrinhos com ótimas histórias e Mini Ranhenta, presente inclusive em alguns muito engraçados. Se vocês se lembram, nos anos 50 e 60, além de filmes religiosos e animações, o que fazia muita gente ir ao cinema eram aqueles clássicos filmes de faroeste. E já com Dooley contra Pica-Pau, já começamos a ver que a ave já utilizava bastante esse cenário. Mas foi mais nos anos 60 que aquilo ficou mais evidente. E começando como cavalo de bandido até chegar ao melhor amigo de Pica-Pau, conhecemos o cavalo mais simpático das animações. Não tô falando de Cavalo de Fogo, que já comentamos aqui no canal, e sim do divertido Pé de Pano, companheiro do Pica-Pau no Velho Oeste em vários seus episódios, e amigo de todas as horas, proporcionando momentos hilários e marcantes. Agora o engraçado é que eu disse que Pica-Pau tinha muita ligação com o Walt Disney, mas em certo momento ele chegou a aparecer com Hergé, criador de Tintim. Duvidam? Pois o asterisco está aqui para provar. Em 1972, apesar do sucesso de Pica-Pau, Walter Lantz anunciou sua aposentadoria e anunciou também o fechamento de seu estúdio. Sem ele, sem Pica-Pau. Te lembra alguém? Claro que ele não morreu como Hergé, ele se aposentou, mas não deixou ninguém em seu lugar para continuar o sucesso de Pica-Pau. Eu preciso descansar. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Só para constar, Walter Lantz nasceu em 1899, ou seja, em 72 ele já tinha seus mais de 70 anos e não quis esperar não ter condições para deixar de produzir seu principal personagem. Lantz morreu com quase 95 anos em 1994. O máximo que ele fez nos anos 80 foi permitir que Pica-Pau tivesse uma breve participação no clássico meio desenho e meio filme Uma Cilada para Roger Rabbit. Só que temos uma diferença crucial entre Walter Lantz e Hergé. Pica-Pau não teve que esperar o domínio público como Tintim terá que esperar para ter novos episódios. Em 1999, Pica-Pau esteve de volta no canal Fox Kids com 3 temporadas, que tiveram algum sucesso, apesar de não ser igual ao seu auge dos anos 50 e 60. Personagens como Zé Curubu, Mini Ranhenta e Leôncio com novas pinceladas, além de alguns bons novos como Texugo e a Mãe Natureza, se juntaram ao elenco. Pica-Pau volta a ter seus olhos claros, e ele se torna mais urbano, morando ao lado de Minnie e tendo vários episódios naquele cenário específico. Maravilha! Oba! Depois disso, mais um salto, e Pica-Pau apenas se torna em seu fraquíssimo e criticado live action, que era uma grande aposta que não deu certo. Já tinha-se a ideia de uma continuação, inclusive, mas tudo foi cancelado. Nos Estados Unidos, o filme nem passou pelos cinemas. Aqui no Brasil, até pela popularidade de Pica-Pau e pela atriz brasileira Tayla Ayala estar no elenco, o filme foi para as telonas, mas o boca a boca já foi o suficiente para ser um fracasso nas bilheterias também. Uma pena ver o Pica-Pau, um personagem de tanto sucesso, terminar dessa maneira tão triste. Ora, é apenas uma miragem. Se bem que não terminou. Ainda mais para os jovens e adultos do século XXI que entraram nessa era da internet, que inclusive me deram a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Desde o final de 2020, temos alguns episódios do Pica-Pau exclusivos para o YouTube, que já tem dublagem brasileira inclusive. O desenho é bom, e pelo que eu vi, apesar de estar parecido um pouco em aparência com esse Pica-Pau de 99, ele é mais clássico e achei a qualidade melhor, deixando ele mais maluco, como sucesso dos anos 50 e 60. Acho que não chega ainda no nível daqueles episódios, mas agrada e vale a pena assistir. Hoje, Pica-Pau é tão importante que ele é na Universal o que Mickey Mouse é na Disney. E como vocês veem, isso não é à toa. Assim como Disney, Walter Lantz também passou por altos e baixos, alguns até mais graves, mas ambos não desistiram e estão na história como os grandes animadores que são. Estou rindo, estou rindo. Veja onde pisa, amor! Pessoal, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês conheciam todas essas histórias de Pica-Pau. Ai, eu não digo. Ah, por favor.
E não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a gente ainda vai lançar ainda mais vídeos com mais temas legais aqui no canal. E a sua opinião ou sugestão é ouvida aqui, porque o YouTube nem sempre avisa dos novos vídeos. Por isso também é importante a inscrição e clicar nesse sino. Então um grande abraço, vejo você no próximo vídeo e acredito eu, não poderíamos terminar de outra maneira. Vai lá, Pica-Pau! Oh.